pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia. Mas antes de começar o assunto, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma aula e, se possível, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdos. Em outra aula, eu falei um pouquinho sobre os ecossistemas, né? Aonde a Amazônia está inclusa. Então, se você perdeu essa aula, é uma aula que fala sobre um pouquinho geral de cada ecossistema, então clica no card aí, tá bom? Para que você possa relembrar um pouquinho aí, falando um pouquinho sobre cada ecossistema. E nessa aula nós vamos falar exclusivamente da Amazônia. Então vamos lá, começando sobre a Amazônia. Ó, como a gente pode observar aqui no mapa, ocupa aí parte, né, da região norte do nosso país, né? Então, nessa região norte, né, então ocupa também uma parte fora, ao redor do nosso país, mas o foco aqui é o ecossistema brasileiro, né? Então estamos falando aí da nossa região. Então ele pega aí predominantemente a região norte, o que compreende por volta de 45% do nosso território. Então, 45% do território brasileiro. Essa é a porcentagem aí aproximada, tá? Levando em consideração isso, nós temos na Amazônia um bioma que a gente chama de floresta equatorial, aonde possui então o que a gente chama de mata perene. Essa mata perene nada mais é do que significa que não perde as folhas no período do outono, né? Então ocorre a estação do outono, mas as folhas elas não têm o hábito de cair das suas árvores, né? Então é um local onde tem muita vegetação, então a gente pode falar que é uma vegetação bem vasta. Então é uma vegetação bem vasta, com cerca de 30, mais ou menos, né? 30 mil espécies. Dentre elas, nós podemos citar a castanheira, que é essa aqui que eu tô mostrando, ó. Essa daqui é uma árvore predominante da Amazônia, tá? Nós temos aí também a Vitória Régia, que é uma planta também característica da Amazônia, né? Existem várias outras, obviamente, mas só para vocês terem uma ideia aí de quais tipos de planta que a gente encontra nesse tipo de lugar. Então são plantas com árvores de grande porte, né? E a sua floresta ela é bem densa, tá? Então tem essas dois exemplos aí que eu coloquei para vocês, né? Quando a gente fala de clima, né? O clima desse local é um clima que a gente chama de equatorial úmido. Esse clima equatorial úmido, ele significa o quê? Que a maior parte do ano a gente tem uma grande incidência de chuva. Então é um ambiente bem úmido, onde acaba tendo um solo com riqueza aí de umidade e também de matéria orgânica para que essas árvores possam crescer sempre de forma harmoniosa, né? Como eu falei aqui um pouquinho da flora, né? Lembrando aí, para quem não lembra, flora é sempre a parte da vegetação, né? Eu vou falar um pouquinho da fauna também. Tem uma grande biodiversidade.
E dentro dessa grande biodiversidade, nós temos aí uma fauna com cerca de 30 milhões de espécies diferentes, tá? Então eu vou citar aí duas, vou mostrar aqui para vocês, ó, uma delas é o tucano, né? Que é característico também dessa região, tá? E nós temos aí também a onça pintada, tá? Ela também é característica aí dessa região. Então temos aí esses dois exemplos. E é bem legal de dizer assim, porque essa grande biodiversidade não é só do nosso país, tá? Ela tem a maior biodiversidade do planeta, tá? Então é onde abriga realmente a maior parte das espécies do nosso planeta. E tem uma coisa muito peculiar que obviamente faz parte desse ecossistema, que é o que a gente chama de Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um rio de grande importância no nosso país, tá? Ó, dá pra ver aqui, ele tem uma grande vazão de água, né? Então é um rio assim que tem uma grande importância e ele passa por toda a extensão aí desse ecossistema, tá bom? Esse foi um pouquinho então sobre a Amazônia. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima!